Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. E o bom dia dos fiéis é o aplauso, esse diálogo, né, entre o Papa e os fiéis. La catechesi di oggi e quella di mercoledì prossimo A catequese de hoje e da próxima sono quarta-feira dedicate agli são anziani dedicadas aos che idosos, nell'ambito della famiglia que no âmbito da família sono i nonni, são os o avós, zii nonni. os tios-avós. Oggi riflettiamo sulla Hoje refletimos problematica condizione sobre a problemática attuale condição atual degli anziani. dos idosos. E la prossima volta, E na próxima vez, ou seja, prossimo mercoledì, na próxima quarta-feira, più in positivo, sulla mais em positivo, vocazione sobre a vocação contenuta in questa età della contida nessa idade da vida. Grazie ai progressi della medicina, Graças la aos vita progressos si è da medicina, a vida se allungata, ma alongou, la società mas a si sociedade è allargata alla não vita. se alargou à vida. Il numero degli anziani si è moltiplicato, O número ma dos le anciãos se nostre multiplicou, società mas as non nossas si sono sociedades organizzate não abbastanza se organizaram per fare posto suficientemente a loro para dar um con lugar a giusto eles, rispetto e com o justo concreta respeito considerazione e per la concreta loro consideração fragilità e la loro pela sua dignità. fragilidade e a sua dignidade. Perché siamo giovani, siamo indotti a Até quando nós ignorare somos la jovens, somos vecchiaia, levados a ignorar come a se velhice fosse una como se fosse malattia. uma una malattia da tenere lontana. uma doença Quando de poi deixar diventiamo anziani, muito longe. specialmente se siamo poveri, Mas quando nós nos tornamos se siamo idosos, malati, especialmente se se somos siamo pobres, soli, doentes ou sozinhos, sperimentiamo le lacune experimentamos di una então società os vazios de uma programmatica sociedade programada sobre a che eficiência, conseguentemente ignora gli que anziani. consequentemente ignora os Gli idosos. anziani sono una Os ricchezza, Os idosos são uma riqueza, possono ignorare. não podem ser ignorados. Benedetto XVI, Bento XVI, visitando una casa per anziani, visitando uma casa para idosos, usò parole usou chiare e palavras profetiche. claras e proféticas. Diceva così: Ele dizia assim: la qualità di una società, a qualidade de uma vorrei sociedade, dire di una civiltà, gostaria de dizer, de uma si civilização, giudica anche da come gli se vê anziani como sono os trattati idosos são e dal tratados posto loro e o lugar riservato a nel eles vivere reservado comune. È vero, na l'attenzione vida agli comum. anziani É verdade, a fa la atenção differenza di una civiltà. aos anciãos faz a diferença de uma civilização. In una civiltà Em uma civilização, c'è attenzione all'anziano, há essa atenção aos posto anciãos, per l'anziano. há lugar para ele. Questa civiltà Essa civilização andrà avanti irá para frente, perché sa porque sabe respeitar la a saggezza, la sabedoria sapienza degli anziani. dos anciãos, In dos una civiltà idosos. non c'è posto. E numa civilização que não tem lugar para os idosos, Sono scartati são descartados, perché creano problemi. porque criam problemas. Questa società Essa sociedade porta con sé leva consigo il virus della o morte. vírus da Così morte. chiaro. Assim, muito claro. In Occidente gli studiosi No presentano il Ocidente, secolo attuale os estudiosos come il secolo apresentam o século dell'invecchiamento. atual como o século do I envelhecimento. figli diminuiscono, Os filhos diminuem, i vecchi os aumentano. idosos aumentam. Questo sbilanciamento ci interpella. Isso nos Anzi, è interpela una grande a sfida um grande per la desafio para a società sociedade contemporânea. Eppure una cultura del profitto E insiste uma cultura nel far apparire i vecchi do lucro insiste come em un aparecer peso, e fazer aparecer os velhos, os anciãos, como um peso. non solo non producono, Não somente não produzem, pensem, ma sono un onere. mas são um Insomma, custo. qual il risultato di pensare Sabe così? qual o resultado de pensar assim? Devem ser descartados. É feio ver
os idosos descartados. É feio, é pecado. Non si osa dirlo apertamente. Não se ouse dizer isso abertamente, mas se faz isso. Há algo de vil nesta dependência à cultura do descarte. Não somos acostumados a descartar as pessoas. Queremos remover o nosso crescido medo da fraqueza e da vulnerabilidade. Mas fazendo isso, aumentamos nos idosos a angústia de não serem suportados e abandonados. Já no meu ministério em Buenos Aires, eu toquei com a mão esta realidade com seus problemas. Os idosos são abandonados. E não só na precariedade material. Eles são abandonados na egoísta incapacidade de aceitar os seus limites, que refletem os nossos limites, nas numerosas dificuldades que hoje devem superar para sobreviver em uma civilização que não permite a eles de participar, de dar a sua palavra, de serem referências segundo o modelo consumista somente os jovens podem ser úteis e podem aproveitar. Esses idosos deveriam, ao invés de ser para toda a sociedade, a reserva de sabedoria do nosso povo. Os idosos são a reserva de sabedoria do nosso povo. Com quanta facilidade se adormenta a consciência quando não tem amor. Recordo quando eu visitava as casas de repouso, falava com cada um, e muitas vezes eu ouvi isso. Como é que está o senhor? Os seus filhos? Bem, bem. Quantos senhores tem? Muitos. Venham visitá-lo? Sim, sempre. Venham sempre. E quando vieram a última vez? Assim, a idosa, recordo uma em especial, dizia, mas no Natal, nós estamos no mês de agosto, 8 meses, sem ser visitado pelos filhos, 8 meses abandonado. Isso se chama pecado mortal. Vocês entenderam? Uma vez, quando era criança, a vovó contava uma história de um avô idoso que, quando comia, se sujava, porque não conseguia levar a colher até a boca com a sopa. E o filho, ou seja, o pai da família, decidiu então de colocá-lo, tirá-lo da mesa comum e fez uma mesa na cozinha, aonde não se via ele, que ele pudesse então comer sozinho. E assim, não fazia uma figura feia quando vinham pessoas a almoço ou a janta. Poucos dias depois, chegou em casa e encontrou o seu filho pequeno brincando com madeira, martelo, pregos. Estava fazendo alguma coisa. Mas o que você está fazendo? Estou fazendo uma mesa, papai. É, uma mesa, mas para quê? Para tê-lo quando o senhor se tornar idoso. E assim o senhor poderá comer ali. As crianças têm muito mais consciência do que nós. Na tradição da igreja,
uma bagagem de sabedoria que sempre afirmou e suportou uma cultura de proximidade aos idosos, uma disposição de acompanhamento afetuoso e solidário nessa parte final da vida. Tal tradição está enraizada na Sagrada Escritura, como nos destacam, por exemplo, as expressões do livro de Siracide. Não negligencie os discursos dos anciãos, porque também eles aprenderam de seus pais. E deles vocês vão aprender o discernimento e como responder no momento da necessidade. A igreja não pode conformar-se a uma mentalidade de sofrimento, e muito menos de indiferença e de desprezo em relação à velhice. Devemos despertar o sentido coletivo de gratidão, de apreço, de hospitalidade, que façam com que o idoso se sinta parte viva da sua comunidade. Os idosos são homens e mulheres, pais e mães, que foram antes de nós, estiveram na nossa mesma estrada, na nossa mesma casa, na nossa cotidiana batalha por uma vida digna. São homens e mulheres dos quais recebemos muito. O idoso não é um alienígena. O idoso somos nós, em pouco, daqui a pouco, inevitavelmente. Mesmo se não pensamos nisso, e se nós aprendemos a tratar bem os idosos, também assim irão tratar a nós. Frágeis, um pouco todos os idosos. Alguns, porém, são particularmente fracos, muitos estão sozinhos, marcados pela doença. Alguns dependem de curas indispensáveis e da atenção dos outros. Faremos por isso um passo atrás? Vamos abandoná-los ao seu destino? Uma sociedade sem proximidade, onde a gratuidade e o afeto, sem contrapartida, também entre estranhos, está desaparecendo, é uma sociedade perversa. A igreja fiel à palavra de Deus não pode tolerar essa degeneração. Uma comunidade cristã na qual a proximidade e gratuidade não fossem mais consideradas indispensáveis, perderia, assim, a sua alma. Onde não há honra pelos idosos, não há futuro para os jovens. Palavras conclusivas do Santo Padre. Saúdo os docentes e estudantes da Pontifícia Universidade Salesiana. Um bom grupo hoje, mais de 1000 pessoas, que recordam o bicentenário do nascimento de São João Bosco. Os diáconos da Arquidiocese de Milão e numerosos sócios do Rotary Club. Saúdo os fiéis de Anzio, que celebram o ano dedicado ao Papa Inocêncio XII. Laido de Vigevano, os 40 anos de fundação, os portadores de deficiência de Mondovì, acompanhados pelo bispo Dom Luciano Pacomio. Queridos amigos, nosso tempo, marcado por tantas sombras, seja sempre iluminado pelo sol da esperança que é Cristo. Ele prometeu de permanecer sempre conosco. De muitos modos, manifesta a sua presença. A nós, a tarefa de anunciar e testemunhar o seu amor, que nos acompanha
em todas as situações. Não se cansem, portanto, de confiar a Cristo e de difundir o seu Evangelho em todos os ambientes. Saúdo os jovens, os enfermos e os recém-casados. Queridos jovens, o caminho quaresmal que estamos percorrendo seja ocasião de uma autêntica conversão, para que vocês possam chegar à maturidade da fé em Cristo. Queridos enfermos, participando com amor no mesmo sofrimento do Filho de Deus encarnado, possam compartilhar, desde agora, a alegria da sua ressurreição. E vocês, queridos recém-casados, encontrem na aliança que, com o preço do seu sangue, Cristo fez com a sua igreja, a base do seu pacto conjugal. Palavras finais do Santo Padre, vamos cantar juntos o Pai Nosso. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc usque in seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Com a bênção apostólica Papa Francisco e com esse Viva o Papa, chegamos à conclusão da nossa transmissão ao vivo da Praça São Pedro, nesta manhã de quarta-feira, 4 de março, da audiência